Fala, meus queridos! Bem-vindos ao seu canal preferido, Agora é Vasco! No vídeo de hoje temos mais notícias fresquinhas do Gigante da Colina. Então já vai se ajeitando aí, aumentando seu volume, que agora vem as notícias. Mas antes, já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. E claro, já deixe o seu like para dar aquela força. Com relação ao sócio, eu acho que eu vou matar muito a pergunta que todo mundo queria fazer, porque tu já fez, então a gente já vai de vez. Eu fui informado que é 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 e Vasco. Tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram instituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar, que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como uma arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê. Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2h30, 3 horas de reunião, para, obviamente, juntos, nós buscarmos um novo investidor. Com isso, para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário, ela trouxe uma estabilidade jurídica. Então, para passar para o cenário, para o mercado, que o Vasco tem uma estabilidade jurídica daqui para frente. Isso é uma ótima notícia. Então, agora é trabalhar, né, com relação aos reforços. Eu tomo a liberdade também de botar para vocês, já depois não sei se foi na última audiência pública, foi a penúltima, né, que eu dei aquela entrevista lá, a gente já passou o cenário e o que a gente vai ter com o clube é responsabilidade. Porque o clube que fazia parte do associativo e hoje é um clube empresa, ele teve comportamentos de gestões, como foi tratado muitas vezes do associativo, com irresponsabilidade financeira. Então, o que a gente quer aqui é uma responsabilidade financeira, que foi e é o que está acontecendo, e passar para o mercado interno e externo, que hoje o Vasco tem uma estabilidade para tocar o futebol. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Não se esqueçam também de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Eu curto muito saber o que vocês estão pensando. E lembre-se, meus queridos, agora é Vasco. Até a próxima.